Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, entrando no ar um pouquinho mais cedo hoje, em função dos acontecimentos extraordinários que dizem respeito ao nosso país. E o acontecimento foi a soltura de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, depois de 2 dias lá no Chilindró, nos Estados Unidos. Pelo que as notícias que estão chegando aqui no nosso país, é que ele teria sido preso em função de uma blitz, de uma parada que é feita corriqueiramente nos Estados Unidos e é avaliada ali pelo ICE, o setor do governo norte-americano que está fazendo aquilo com os imigrantes que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos. Portanto, a perspectiva dentro de uma racionalidade, dentro de uma lógica, era tudo aquilo que todo mundo especulou por todos os lados. Ou seja, quais são os fatos? Alguém que é preso nessas circunstâncias nos Estados Unidos, na Flórida, igualzinho o cidadão fica no mínimo de 2 a 4 semanas ali no Chilindró, sendo avaliada a sua questão por um magistrado, por um juiz, por alguém que vai observar isso. No caso dele especificamente, foi inegável que houve uma pressão gigantesca da extrema-direita aqui no Brasil, que tem conexões muito estreitas com a extrema-direita lá nos Estados Unidos. Obviamente, isso teve algum tipo de influência para que ele fugisse um pouco desse protocolo. Agora, eu quero chamar a atenção de você, meu amigo e amiga, para algo que os bolsonaristas estão comemorando nesse momento e que pode ser mais um daqueles tiros no pé. Em primeiro lugar, porque a situação dele está muito longe de ser uma situação sedimentada, uma situação já resolvida. Isso porque há um pedido formal de extradição. Extradição é quando um país pede a outro país que remeta para o país de origem um nacional desse país, no caso um brasileiro, que tenha cometido crimes dentro do Brasil, que tenha sido julgado e condenado dentro do Brasil. A mesma coisa acontece com um criminoso norte-americano que viesse para o nosso país. Nesse tratado de extradição, há um pedido do governo norte-americano para que se faça essa extradição. A única impossibilidade de haver uma extradição é de se extraditar um cidadão brasileiro para cumprir pena fora do nosso país. Um governo estrangeiro pedir um brasileiro para, se fosse o governo americano pedindo um brasileiro pedindo para o governo brasileiro para enviar um brasileiro para lá de fora, isso não pode, porque a Constituição brasileira era veda. E, normalmente, o sistema jurídico de todos os países fazem esse tipo de proteção também. Mas é diferente quando você tem um criminoso que foge para outro país. Então, das duas, uma, ou os Estados Unidos cumprem o tratado de extradição e todo criminoso brasileiro que for apanhado lá, ele é remetido para cá, ou simplesmente o Brasil começa também a ficar desobrigado a remeter criminosos americanos que venham para o território brasileiro. É um negócio muito delicado. É óbvio que no caso do Ramagem, está se colocando ali uma questão que ele não é um criminoso comum. Ele é um criminoso com status diferente. Com status diferente, inclusive com interesses do governo norte-americano de ter uma figura com as informações que ele reuniu aqui dentro do Brasil, lá nos Estados Unidos. Então, tem esse grande imbróglio. Bom, antes de seguir aqui no papo, antes que eu me esqueça, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal ainda não é inscrito. Em primeiro lugar, para continuarmos aqui, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, vem aqui participar aqui das nossas discussões, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E temos nosso clube de membros, que eu sempre coloco também o link no primeiro comentário, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Então, gente, olha, tem muita coisa ainda que irá acontecer no meio desse processo todo. Nas redes sociais, os bolsonaristas estão comemorando como se fosse a vitória de uma Copa do Mundo. Mas aí é que entra uma coisa que quem analisa tudo isso à luz de uma sobriedade, de uma serenidade, de uma racionalidade, observa com mais afinco, que é o fato de, uma vez o Ramagem, um criminoso, condenado no Brasil e que foi para os Estados Unidos, se ele permanecer lá impune, se ele permanecer lá com status de exilado, enfim, com um gabarito diferente, o que isso está dizendo para a justiça brasileira? Que todos esses criminosos que foram condenados pelo 8 de janeiro aqui no Brasil, se fugirem, eles vão ficar impunes também. Portanto,
todos os pedidos que serão feitos daqui para frente para que a figura do criminoso mor da nação, sou Jair Messias Presidiário, ele saia da papuda, saia de uma prisão para uma prisão domiciliar permanente, isso vai fazer com que haja a possibilidade de uma soltura, de uma fuga, e essa fuga ser revertida numa liberdade absoluta para a criatura. Portanto, a tendência natural é que, quando terminar esse período da figura do criminoso, agora que ele está nessa situação temporária, lá onde ele está, na residência, que ele volte para a Papuda, para o sistema prisional da Papuda. Porque essa situação foi uma situação que faz com que todos os cuidados que já estão sendo tomados em relação ao criminoso, que eles sejam multiplicados ainda para que não haja a menor possibilidade de acontecer com ele o que está acontecendo com o Ramagem. Aqui no Brasil ficou muito estranha a situação do Andrei Passos, o superintendente da Polícia Federal, porque logo quando o Ramagem foi preso, ele soltou um comunicado, enfim, que essa prisão seria derivada de uma colaboração, uma cooperação entre as instituições brasileiras e as instituições norte-americanas. Bom, e agora? O que se explica com essa soltura relâmpago, fugindo todos os padrões das prisões que são feitas nos Estados Unidos? Até agora, nessa manhã, a Polícia Federal ainda não se pronunciou. E o governo americano também, as autoridades norte-americanas também não estão se pronunciando, simplesmente o Ramagem se escafedeu lá. Agora, gente, o negócio é tão estranho, isso está provocando tanta indignação, tantas interrogações, que é o fato seguinte: como é que pode um cara lá fora, ele não tem renda, né? Ele não tem como comprovar que está trabalhando lá, enfim, não tem como. Uma pessoa que tem ordem de prisão contra ele, está no alerta internacional da Interpol, e tem um pedido, tem uma outra solicitação, que tem o pedido da extradição, mas tem um pedido também da deportação. Um é feito pelo Ministério da Justiça e outro feito pelo Poder Judiciário. Tudo isso que sempre depende também de autorizações ou de entendimentos das autoridades do país para o qual o pedido está sendo feito. Então, como é que esse personagem está conseguindo ainda escapar dessas circunstâncias todas? Isso só tem uma explicação: é a interferência política nos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos, muito longe de ser uma democracia, virou de fato uma ditadura mesmo, né, que não está sendo tratada como tal, porque tem esse verniz de ter sido a nação mais importante, mais democrático, o farol da liberdade. Então, muitas pessoas ficam com certo zelo de dizer: olha, o que está acontecendo ali é que tem um gangster que está tomando conta do país e ele está controlando o poder judiciário, controla todas as instituições, ele está pouco se lixando para a lei e ele faz o que ele quer. Ele faz guerra, ele bombardeia, ele mata, ele faz o que ele quiser e ele mente descaradamente. Bom, até onde esse processo todo ele vai se desenrolar, ninguém sabe. Agora, dentro de uma lógica, a tendência é que a corrosão está aumentando gigantescamente nos Estados Unidos em relação a essa figura, que ele vá perdendo poder político, que a extrema-direita perca poder político nos Estados Unidos, e havendo uma reversão, voltando os Estados Unidos a ter sopros, de fato, de uma democracia, essa gente que está toda agarrada nesse sistema monárquico, ditatorial, autocrático nos Estados Unidos, que essa gente toda terá que fugir para outro lugar, porque dentro de uma normalidade, um condenado num país, fugindo para um outro país, ele é mandado de volta, havendo os trâmites legais. Então, muita coisa está rolando, os bolsonaristas aí estão comemorando, estão fazendo mó ula, mas o ponto contrário que eles deveriam avaliar é esse, né? Que bandido fugido e tendo escapado, olha, não venham ficar pedindo aí facilitações em relação ao criminoso mor da nação, porque isso aí já está demonstrando que vocês, criminosos, vocês não estão a fim de cumprir nenhuma lei, né? Vocês estão a fim de se abrigarem aonde for possível para escapar da cadeia, né? Bom,
As filas continuam andando. Muita calma nessa hora, o jogo não acabou, isso aí vai dar muito debate aqui no Brasil, mas essa história está longe de terminar. E o criminoso mor da nação continua preso. Então, o que essa gente está comemorando, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde a gente volta. Tchau.